Davi Passamani vai abrir o seu próprio conselho de pastores. Aí eu fui dar uma olhada e é um comunicado que o Conselho de Pastores, ACEP, Associação Evangélica de Pastores e Igrejas de Goiânia, que estão excomungando, excluindo Davi Passamani de todo o contexto pastoral de Goiânia. Eu confesso que eu não conheço esses pastores, já vamos citar o nome deles aqui, a diretoria, né, principalmente, mas pelo menos uma notícia boa, né, cara? Eu não sei. Na verdade, pra mim, é complicada essa questão aí, cara. A pergunta que eu faço, será que todos têm conduta ilibada, conforme falam? Não sei. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, verifique a inscrição. Deixe o seu joinha que é importante. Comente no decorrer do vídeo. E bora ler esse comunicado que acabou vindo aqui para mim através de alguns seguidores. Que Davi Passamani era paparicado por uma cúpula de pastores, pregadores, coaches, cantores, que via ele como alguém que teria um local para eles estarem nos palcos, holofotes, eventos da igreja. Isso nós já sabemos. A começar por apóstolo das frases de efeito, Luiz Hermínio. O outro cupincha do Luiz Hermínio, né, o Felipe Vilela, que até foi... Os nomes foram citados até pelo pastor Anderson Silva. E o Anderson Silva até deixa um recado a esses, né, dizendo o seguinte: vocês são sócio dessa desgraça, pagarão juntos. Os canalhas que não se arrependerem, aguardo-os nos tribunais para discutirmos santidade e teologia na frente de um promotor e juiz. Por que essa fala do pastor Anderson Silva? Porque esses pastores aí, Felipe Vilela, Luiz Hermínio, Wesley, Valdir, Aloísio e outros, protegeram o Passanini alguns anos atrás, quando ele foi denunciado a primeira vez, né? Foram pra cima e deram aquela paparicada, apoiando o ministério e defendendo a pessoa do Davi. E claro, defendendo a pessoa do Davi, acaba defendendo as suas canalices eclesiásticas. Até porque o lucro financeiro é muito mais atrativo para esses pastores e líderes do que qualquer outra coisa. Não importa se o cara está comendo a ovelha, não importa se o cara está destruindo com a vida das ovelhas, o importante é que ele tem um público, uma mega igreja, e são chamados para estar ali presente fazendo oba-oba. E dizer o que de um pastor que promoveu um culto com as novinhas? E essa turma estava lá apoiando. Espírito maligno! Porém, agora, um grupo de pastores resolveram se pronunciar e sair em defesa da boa conduta. Agora, se eles vivem uma boa conduta, já é outra coisa, né? Mas pelo menos estão dando a cara aí e fizeram um comunicado. Olha só o que diz o comunicado deles. Saudamos a todos com a graça e muita paz. A ACEP, Associação Evangélica de Pastores e Igrejas de Goiânia, comunica ao povo de Deus que o pastor Davi Passamani não faz parte do Conselho de Pastores e realiza um ministério independente. O seu testemunho o torna um descredenciado para servir o ministério pastoral. É com grande tristeza que acompanhamos as ações repugnantes desse, entre aspas, obreiro, que maculou o corpo ministerial de Cristo aqui em Goiânia. O verdadeiro amor não se regozija com a ruína de ninguém, porém, o apóstolo Paulo nos recomenda: expulsai-vos do vosso meio, expulsai-vos do vosso meio o malfeitor. 1 Coríntios 5:13, usaram um texto aqui que muitos pastores não têm coragem de usar, né? Expulsar do meio quer dizer o quê? Você não está mais apto a continuar levando uma vida eclesiástica, a liderança de uma igreja, diante do pecado da imoralidade que vem cometendo, né? Tem muitos pastores que não têm essa coragem, mas esse grupo aqui teve. Comunicamos que ao corpo de Cristo em Goiânia, que o senhor Davi Passamani, face aos repetidos tropeços cometido em sua vida moral, não tem mais espaço
espaço em nossa cidade para o exercício do ministério pastoral. Será mesmo que não tem? Agora tá a esposa no comando. A esposa pode, inclusive até a esposa foi lá e trocou, né? Eu fui informado que ela chegou a trocar o nome. Estava como... Já vamos verificar isso aqui, mas diz que ela trocou o nome, não está mais como Passamani. Salientamos outro sim, que a Associação de Pastores abomina esse tipo de comportamento inadequado para todo aquele que confessa o nome de Jesus. Goiânia, 26 de dezembro de 2023, diretoria da ACEP. Aí vem o nome dos pastores aqui. Presidente Apóstolo Simon... Meu Deus, só tem apóstolo, cara. Apóstolo Simonar Silveira, vice-apóstolo Cleonício Salter Garcia, segundo vice-pastor João Pereira Queiroz, já é mais humilde, né? PR. Terceiro vice, pastor Abinair Vieira. Secretário, pastor Josafá Barbalho. Segundo secretário, bispo Fabrício Eduardos. Primeiro tesoureiro, tem que ter o tesoureiro, né? Pastor Salmo de Omar Silva. Segundo tesoureiro, apóstolo Léo Batista. Essa é a diretoria, né, da Associação de Pastores de Goiás, que estão excomungando, excluindo e não aceitando mais que Davi Passamani continue nas atividades. E aí, o que você acha? Comente aí embaixo. Eu não conheço esses pastores aqui, mas eu sempre fico com o pé atrás, né? Eu tenho direito a duvidar da moral e da índole dessa gente aqui sem conhecer. Mas não vamos fazer pré-julgamento aqui. Até porque estão fazendo um papel que até agora eu não vi ninguém se levantar e se posicionar. E aqui é o Conselho de Pastores da cidade de Goiânia, que deixaram bem claro que maculou o corpo ministerial de Cristo aqui em Goiânia. A verdade é que ele renunciou, mas como eu falei no outro vídeo, é uma família envolvida, então provavelmente agora a esposa assume. Aí já entra a dúvida também, porque eu fui dar uma olhada no Instagram dela, era Giovana Passamani, agora está como Giovana Lavoglio, e não está permitindo marcações e apagou algumas fotos. É complicado, cara. A pergunta que fica, será que essa mulher desistiu da vida de casada e defender um canalha desse? Que seria o mínimo que poderia fazer. Não é a primeira vez, cometeu um crime, mas ela saiu em defesa dele, né, de primeira mão, dizendo: quem não erra? Quem não erra? Eu acredito que logo, logo vai estar de novo na ativa, porque a gente não tem vergonha na cara, meus amigos. Amém! E para você que gosta de comentar dizendo: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Quem não tem até mandaram aqui: cuidado, Zay, todo mundo tem teto de vidro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, biblicamente falando, até vou ler um texto aqui. Mateus 18:15 diz assim, ó: se teu irmão pecar, que é o que está faltando aí, né, principalmente para a igreja no geral, que está promovendo um perdão ao pastor canalha da fé aí. Mas diz assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu, repreende ele. Se ele te der ouvido, tu ganhas um irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Em outras palavras, exclua, para que ele venha reconhecer os seus erros e entender que pecou. Porque, cara, a pessoa que não tem vergonha na cara, você pode falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai chorar, pedir perdão, porque o atrativo deles aqui é o financeiro, né? Ele vai sentir no bolso e vai voltar. Mas o arrependimento interno não acontece e no final acaba vindo à tona exatamente o que aconteceu aí com o senhor, ou covarde da fé, canalha da fé, chamado Davi Passamani. Quer viver uma vida na libertinagem? O conselho é básico: não dê uma de santarrão e muito menos assuma a responsabilidade de liderar uma igreja. Agora, para você que falou aqui para mim que ele vai montar um conselho de pastor, eu não duvido.
Pastores imorais é o que mais tem, e eles sempre estão se reinventando. Daqui a pouco ele está com outro ministério, dizendo que se arrependeu, que não é mais o mesmo, ou talvez até cantando, porque ele canta, né? Daqui a pouco está aí nos eventos, ministrando a unção e colocando a mão na cabeça de todo mundo. Uma verdadeira palhaçada. Encerro o vídeo dizendo uma coisa para vocês. Esse posicionamento do Conselho de Pastores de Goiânia deveria ser comum quando alguém que está na liderança comete alguma imoralidade. Deveria ser comum essa manifestação. Mas você pode contar nos dedos quantas vezes isso aconteceu. Como eu já disse, eu fico com o pé atrás com todo mundo, mas pelo menos é um posicionamento aplausível diante dessa realidade que esse canalha da fé vem causando dentro do contexto evangélico. Agora a pergunta é, por que se manifestam diante do caso que ganhou a proporção nacional? Por que não se manifestaram lá no começo, não tentaram resolver os problemas lá no começo? Assim teriam evitado novas futuras vítimas, como aconteceu nesse caso. Quantos pastores que é comprovado que estão vivendo uma vida na imoralidade, cometendo coisas piores até do que essa aí, mas acobertam porque não pode causar escândalo. Mas aí quando perde o controle da situação, que ganha proporção nacional, aí aparece, né, dando os seus comunicados, dando os seus pareceres. Espero que esse exemplo de Goiânia venha dar força a outros conselhos de pastores, a outros ministros evangélicos sérios, porque tem uma minoria séria, eu quero acreditar que tenha, mas que isso venha servir de força, coragem para outros pastores que estão levando a vida a séria, venham se manifestar também diante de qualquer outra atrocidade, vergonha, imoralidade que venha estar acontecendo. A pergunta é, será que se não tivesse tomado essa proporção eles teriam feito esse comunicado? Comente aí embaixo o que você acha. Encerro o vídeo dizendo, cadeia pra canalha a esse nível de Davi Passamani. E para você que questionou sobre a esposa, né, ter defendido lá atrás, eu não sei se ela continua defendendo, mas o comunicado que ela fez foi de uma defesa, cara, uma defesa nojenta. E você se questiona o porquê, vai dar uma olhada na vida luxuosa que ela leva e depois analisa qual mulher que vive uma vida no luxo, ostentando, tendo do bom e do melhor, não irá defender o cara que está promovendo ou que levantou um império financeiro através de uma igreja para bancar os seus luxos. Cara, dá uma analisada no perfil dela que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Ninguém quer abrir mão de uma vida luxuosa. E o luxo deles vem da igreja. E ele não estando na direção, ela excomungando ele, com certeza vai ter que achar outro meio de sobreviver ou viver. É glamour e mais glamour em cima do evangelho. Encerro por aqui, por hoje era isso. Comente aí embaixo, se você não me segue lá no Instagram, também no Facebook, me siga por lá também. Não esquece de dar o joinha, compartilhar, e esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E que venha 2024, porque eu tenho certeza que a casa de muitos vão continuar caindo, assim como caiu a casa do senhor Passamani.